Boa noite, tudo bem com vocês aí? Estão me ouvindo bem? Boa noite para todo mundo que me ouve aí. Cheguei um pouco mais tarde, mas cheguei. Estava assistindo a umas palestras aí. Boa noite para o pessoal de Goiânia, de Bauru. Boa noite para todo mundo aí. Bom, eu vou Natal e pessoal aí. Para o pessoal do Rio de Janeiro, acho que até o final da semana a gente define o lugar e a data. Salvador, boa noite. Pessoal, eu quero conversar com vocês hoje, aí eu vou parar de olhar aqui embaixo, porque senão quebra o raciocínio. Eu vou conversar com vocês aqui hoje sobre você não conhece o seu potencial. Há pouco eu ouvia o Carlos Wizard contar um pouco da história dele numa palestra ao vivo que ele dava para Endeavor, e o que eu percebia ali é quão impressionante é a história de pessoas que você hoje olha e fala: meu amigo, a história é gigante, é impossível chegar até aquele lugar, conseguir essa posição. E a única conclusão que eu pude chegar foi simples e foi a seguinte: você não conhece o seu potencial. Ele disse que numa fase da vida dele, em um momento da vida dele, ele não sabia o que fazer e ele vinha meditando no seu carro enquanto ele dirigia e pedindo para Deus sabedoria, e veio ele queria abrir uma escola de inglês, enfim, e aí veio um versículo bíblico que diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, que é Mateus 7,7. E aí ele decide pedir e ir atrás, né? Buscar e achareis, ele decide ir atrás. Na verdade, na época, ele dava umas aulinhas de inglês e a partir dessa intuição, digamos assim, ele decide montar uma escola de inglês. E eram só umas aulinhas de inglês. Dali nascia o maior complexo de ensino do Brasil, que foi vendido anos depois por 2 bilhões de reais. O que eu quero trazer para você que é do direito, que é a maioria das pessoas que me ouve, é o seguinte: e um dia eu encontrei o ministro Luiz Fux no avião, e eu me apresentei para ele, e ele com toda humildade me disse: prazer, meu nome é Luiz. Eu disse: eu sei, como se eu não soubesse o nome dele. Mas ele me disse o seguinte: eu sou juiz de carreira, eu era juiz no interior do Rio, depois foi desembargador, depois ministro do STJ, depois ministro do Supremo. O que eu quero te dizer é que o ministro Luiz Fux, que hoje é ministro do Supremo, um dia só estudava para o concurso da magistratura. Antes ele foi promotor de justiça, só estudava para o concurso de promotor de justiça. O ministro Luiz Roberto Barroso, que é um ícone do direito, foi um procurador do estado do Rio de Janeiro. Era só um advogado, era só um bacharel em direito, era só um sujeito que decidiu estudar. A verdade é que você não tem ideia do seu potencial. A gente não conhece o potencial. E ninguém acredita no seu potencial até que ele seja explorado. Ninguém vê dentro da caixa até que aquela caixa se abre. Porque todo mundo é uma caixa, digamos assim. Então, quando você olha as pessoas na rua, elas parecem muito parecidas e não há nada de excepcional. Mas dentro de cada caixa existem coisas excepcionais. E existem pessoas que exploram o que trazem dentro da caixa e outras pessoas que não exploram. E a verdade é que você não tem ideia do seu potencial. Enquanto você não explorar esse seu potencial, vai ser impossível descobrir o que existe dentro da sua caixa. Quando você abre, é o que o Carlos Wizard dizia há pouco, quando você entra em um túnel, entre o que você é hoje e o que você deseja ser, aquele sonho que nasceu em você,
existe um túnel. E ele diz, quando você entra no túnel, tudo é escuro. Quando você decide abrir a sua caixa, você não sabe o que existe dentro da sua caixa. É só quando você abre a caixa e você começa a tirar item por item e explorar item por item do que existe dentro de você, é que você começa a se descobrir e começa a descobrir o potencial que existe em você. Se você não tem coragem de abrir a caixa, porque abrir a caixa significa se expor, você nunca vai descobrir o que você tem dentro de você. Você nunca vai explorar o potencial que você tem dentro de você. E realmente as pessoas vão ter razão. Você vai ser só mais uma caixa, no meio de um monte de caixas que em geral são muito parecidas. Para que você descubra o que existe dentro de você, para que você explore o potencial que existe dentro de você, antes de mais nada, é preciso ter coragem de abrir a caixa. Coragem de entrar no túnel escuro. Depois que você entra no túnel escuro e caminha, ainda está escuro, você começa a ver uma luz. É a luz no fim do túnel, mas à medida que você prossegue, a luz vai crescendo, até que em um momento há só luz. Para quem decide estudar para concurso, você entra num túnel. Diz, agora eu vou estudar. No começo é só um livro e as coisas parecem muito distantes. Depois você vai estudando, aí você vê um pingo, uma luz, uma aprovação na primeira fase, uma trave. É preciso continuar caminhando. Tá cansado, mas tem que continuar. Porque a luz no túnel, ela só se expande para quem prossegue a caminhada. Quando você abre a sua caixa e você tira o primeiro item da caixa, talvez não seja grande coisa mesmo não. Talvez seja o segundo item da caixa. Tem gente que vai ter que ser o terceiro. Mas talvez seja quando você abrir a sua caixa por completo, que esteja no fundo da caixa, aquilo que é o seu maior tesouro. E o seu maior tesouro é aquilo que provoca em você entusiasmo, que é do grego, né, a palavra que quer dizer Deus em nós. E, portanto, se você não tiver coragem de abrir a sua caixa e de se expor, porque abrir a caixa significa se expor em meio à sociedade, a maioria das pessoas não abre a caixa. Quando você abre a caixa, talvez a primeira coisa que você tire não seja nada demais. Talvez pareça que você se expôs ao ridículo. E ridículo do latim quer dizer aquilo que provoca em nós riso. É aquilo que então faz as outras pessoas até rirem de você. A primeira vez que você tira da caixa aquilo que você escondia, você abre a caixa, a primeira coisa que você tira não tem nada de extraordinário. O primeiro concurso que você presta, você faz 40 de 100. A primeira vez que você decide correr, e você decidiu correr uma maratona, você corre 2 quilômetros e cansa. Talvez a primeira vez que você vai dar uma aula para um grupo de pessoas maior, você trava, a aula é chata, você perde a sua capacidade, você deixa de ser extrovertido e, portanto, fica tudo muito mais difícil, porque é a primeira vez. É preciso continuar tirando as coisas da caixa. O que a maioria das pessoas faz? Motivadas por um momento como esse, elas decidem abrir a caixa. Aí o primeiro item que a gente tira geralmente da caixa não é grande coisa. Aí você tira o primeiro item e fala, meu Deus, não é para mim, eu não tenho esse potencial, esse concurso, essa carreira é muito difícil para mim, esse empreendimento, esse negócio é muito difícil para mim, eu não levo jeito para isso. E aí, na primeira vez que você tira e você se frustra com a primeira coisa que se revela da sua caixa, o que você faz? Você devolve a coisa para a caixa, fecha e fala, eu vou voltar para a caixa fechada, para o dia a dia, para o cotidiano, para a mesmice, para o trivial, para o médio, para o medíocre, porque o medíocre pelo menos não me faz feliz, mas me impede a vergonha.
O medíocre é a ausência. É a ausência de felicidade, mas também parece ser a ausência de tristeza. É a ausência de feitos extraordinários, mas também é a ausência de pressão. E aí você fecha a caixa. Só que o que você não percebe é que para viver o extraordinário, tem que explorar a caixa inteira. Você tem que abrir essa caixa e tirar o primeiro. Não foi bom, foi ruim, então tire o segundo. Nessa área aqui eu não fui muito bem, então eu vou explorar essa outra área que eu tenho maior vontade. E aí você vai e vai se descobrir no meio do caminho. Mas você só se descobre no meio do caminho. Pessoas perfeccionistas, antes de mais nada, têm um problema seríssimo com autoestima, porque elas temem a exposição. Elas não se expõem enquanto não estiver perfeito, porque elas temem a exposição. Perfeccionismo, para mim, não é qualidade, é defeito. Qualidade tem quem se expõe. Quem diz agora eu vou mostrar como é que é. Eu posso apanhar uma, duas, mas na terceira eu vou dar aula. Esse tipo de pessoa que promove mudança. Quem você é hoje, eu não sei. E quem você é no futuro, eu também não sei. Talvez nem você saiba. O que eu quero te dizer é que para ser o que você quer, ainda que você não saiba o que você quer hoje, é preciso abrir a caixa. É preciso estar disposto a se expor. E o recado é muito simples. Você não tem noção do seu potencial. Explore o máximo que você puder. Pode ter certeza absoluta que no meio do caminho você vai se encontrar, que na caminhada do túnel uma luz ali no fundo vai aparecer e vai te guiar. E à medida que você for percorrendo aquela luz que aparecer, ela vai se tornar maior. Quando você vê alguém tomando posse, você que estuda para concurso, se acha lindo. Mas entre o dia que ele decidiu e aquela posse, houve muito sofrimento, muito trabalho, muito entendimento, muito revés. O sujeito caiu várias vezes. Quando você escuta a história de alguém de sucesso, essa pessoa provavelmente quebrou 2, 3 vezes na vida, errou muito, mas ela partiu, consciente ou inconscientemente, de um princípio: eu vou arriscar, eu vou abrir a caixa, eu vou me expor. No final das contas, ela quis se conhecer e no meio do caminho ela se conheceu. E quem tem autoconhecimento é capaz de dizer aonde quer chegar e de chegar aonde quer chegar, porque o desejo genuíno, aquele que existe em você, é capaz de fazer com que você enfrente os maiores obstáculos possíveis para ser quem você efetivamente é. E o que eu quero te dizer é o seguinte: eu não sei o tamanho do seu potencial e você também não sabe. Eu também não sei o tamanho do meu, mas é preciso explorar e estar absolutamente disposto a explorar o seu potencial. Você não sabe o tamanho dele. Mude a sua mentalidade e esteja disposto a se expor, e você vai ver o quanto a vida, depois de um tempo, vai te premiar e vai premiar esse seu esforço. Eu queria deixar isso para vocês hoje. Amanhã a gente volta e conversa mais. Tá certo? Um beijo para todo mundo aí. Uma excelente semana cheia de inspiração e disposição, se for preciso. Até mais, gente. Tchau, tchau.